Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem depressa, põe-te à mesa? Não lhe dirá antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura fica o Senhor obrigado a aquele servo por ter feito o que lhe tinha mandado? Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Comentário Lucas 17, de 7 a 10, Santo Agostinho. Ou então, há muitos dos que não compreendem esta fé de verdade sublime, pode-lhes parecer que Nosso Senhor não respondeu ao que os seus discípulos haviam lhe pedido, a saber, aumenta-nos a fé. A mim, com efeito, parece-me difícil crer nisso, a não ser que Nosso Senhor tenha respondido à fé que eles tinham em Deus com a fé que se goza na presença do próprio Deus. Aumentar-se-á a fé primeiro pelas palavras dos pregadores, depois pelas próprias coisas visíveis. A contemplação, porém, que é a vida eterna, conceder-se-á no reino eterno de Deus. Aquele descanso sem fim é o prêmio dos trabalhos meritórios dos justos na igreja. Portanto, ao servo que estava trabalhando o campo ou apacentando os rebanhos, isto é, seja ocupando-se dos negócios terrenos, seja servindo aos homens ignorantes, como a um rebanho, é necessário que retorne ao lar, que é a igreja. Enquanto seus servos ministram, isto é, pregam o Evangelho, Nosso Senhor come e bebe, por assim dizer, a fé e a confissão dos gentios. Prossegue: depois comerás tu e beberás. Comentário Lucas 17, de 7 a 10, São Beda. Ou então, o servo volta do campo quando, concluída a pregação, torna a sua senhora, isto é, a sua consciência, para meditar nas próprias palavras e ações. A este diz Nosso Senhor de pronto: vem depressa, que significa deixa esta vida mortal, e ainda põe-te à mesa, ou seja, chegou a hora de tu gozares o descanso eterno da bem-aventurança. Ordena-lhe que prepare algo para a janta, isto é, que mostre, depois da obra pública de pregação, a humildade necessária para o autoexame. É desta ceia que Nosso Senhor deseja tomar parte. O cingir-se representa o recolhimento humilde da mente, que assim se desprende dos próprios pensamentos instáveis que soem atravancar o progresso das boas obras, pois aquele que cinge a própria roupa contra o corpo procura evitar se enredar, tropeçar e cair. Com efeito, quem serve a Deus confessa que não dispõe de forças por si mesmo, sem a ajuda da graça divina. Como se dissesse: só depois de eu ter me deleitado com a tua pregação e me alimentado da tua compunção, é que tu has de atravessar o campo e de te nutrir eternamente do manjar da minha sabedoria. Que somos servos, ensina o apóstolo. Por grande preço fostes comprados. 1 Coríntios 7, 23. Inúteis, porque o Senhor não necessita de nossos bens. Salmo 15, 2. Ou porque os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória vindoura que se manifestará em nós. Romanos 8, 18. Assim, a fé perfeita dos homens consiste na consciência da própria imperfeição, mesmo depois de terem cumprido todos os mandamentos. Comentário Lucas 17, de 7 a 10, São Cirilo. Ensina, pois, Nosso Senhor,
que é prerrogativa do direito divino exigir, conforme a razão, a devida submissão de suas criaturas. Por isso diz: porventura fica o Senhor obrigado a aquele servo por ter feito o que lhe tinha mandado? Sou por dizer que não. Eis o remédio para a soberba. E por que te ensoberbeces? Porque ignoras que, caso não pagues o que deves, expõe-te ao perigo. Se, porém, o pagas, não fazes nada além do que deves, como diz São Paulo. Porquanto, se eu evangelizar, não tenho de me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim, se eu não evangelizar. 1 Coríntios 3,16. Observa aqueles que detêm poder de mando. Eles não agradecem seus subordinados quando estes fazem o que é de obrigação. Contudo, conquistam-lhes a afeição pela benevolência dispensada, aumentando neles, dessa maneira, o mesmo desejo de servir. Assim também com Deus, que, embora tenha o direito de ser servido, porque é bom e misericordioso, retribui àqueles que o servem. Ademais, a benevolência do Senhor em muito ultrapassa as penas do trabalho.